Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, que alegria nós estarmos juntos aqui para estudar a palavra do Senhor nessa noite com a liberdade que nós temos. Após um breve recesso, nós vamos retomar o estudo sequencial da carta de Paulo aos Efésios, versículo por versículo. E eu quero lembrá-los que este é o meu 17º sermão aqui nesta carta. E a esta altura, o objeto do nosso exame é o versículo 3 do primeiro capítulo. O versículo 3, eu já disse a vocês, é o início do maior parágrafo da Bíblia, que se estende até o versículo 14 do primeiro capítulo. Não há sequer pontuação no original grego. Essa aqui é uma estonteante declaração de louvor, que Paulo não faz nenhuma pausa sequer para tomar fôlego. O versículo 3 é a porta de entrada das regiões celestiais, às quais o apóstolo nos eleva aqui neste louvor, que brota de um coração transbordante de gratidão. E, em certo sentido, esse versículo 3 é não apenas a introdução dessa passagem, mas o centro de toda essa epístola. E é por isso que nós estamos gastando tempo aqui neste versículo 3. E o que nós temos examinado aqui nesse verso são os aspectos das bênçãos divinas. Já vimos em primeiro lugar a origem das bênçãos divinas, é Deus Pai, diz o apóstolo. E em segundo lugar nós vimos o alvo das bênçãos divinas, os crentes. Paulo diz, nos tem abençoado, e o pronome pessoal nos refere-se aqui aos crentes. Em terceiro lugar nós vimos a quantidade das bênçãos, toda sorte de bênção, diz o apóstolo. E em quarto lugar nós vimos a esfera das bênçãos, em Cristo, embora em Cristo apareça só no final do versículo, mas é como um centro de gravidade, Cristo Jesus. Não tem como não trazer ele para o centro e estabelecer aqui esta esfera das bênçãos, o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas há ainda aspectos da bênção divina sobre os quais nós precisamos nos debruçar, a fim de nós termos uma compreensão das partes como um todo harmonizado. Então, em continuidade, vamos ler Efésios, capítulo 1, 3, na Almeida Revista Atualizada. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Senhor Deus, nós voltamos a nossa face para Ti, Senhor, nesse momento. Estamos diante da Tua sagrada palavra, por meio da qual o Senhor se comunica conosco. O Senhor está aqui nessa noite, Pai. A Tua presença está no nosso meio. E o Senhor se manifesta de uma maneira muito especial e tremenda por meio da pregação da Tua palavra. E nós desejamos ouvir a Tua voz nesse momento. Desejamos receber a capacitação do Teu Espírito para compreender as riquezas divinas que estão à nossa disposição. E inclina a nossa vontade para Te obedecer, Senhor, e vivermos a vida na plenitude e autoridade do Espírito que o Senhor deseja para nós. Em nome de Jesus, amém. O próximo aspecto da bênção divina que nós devemos observar aqui, meus irmãos, é a natureza das bênçãos. Paulo nos diz que a bênção divina é de um tipo espiritual. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual.
Eu tenho dito sempre aqui para vocês que nenhuma palavra das Escrituras é incidental ou aleatória. Todas as palavras da Bíblia são palavras de Deus. E aqui nessa passagem, mais uma vez, nós temos um acréscimo importante pelo qual nós não podemos passar a galope. Paulo qualifica as bênçãos que os crentes possuem como sendo espiritual. E essa aqui é uma adjetivação essencial, meus irmãos. Mas em que sentido essas bênçãos são designadas como espirituais pelo apóstolo? Por amor à clareza e à didática, deixe-me primeiro dizer a vocês o que não significa bênção espiritual. Paulo usa aqui o adjetivo espiritual, e quando ele faz isso, ele não pretende diferenciar as bênçãos espirituais das bênçãos materiais, como se ele estivesse fazendo um contraste intencional entre as bênçãos espirituais da nova aliança e as bênçãos materiais da antiga aliança, as quais, em grande medida, eram materiais. Você sabe disso. Se há alguma referência a isso aqui, só pode estar implícito ou baseado em suposição. O texto não está falando disso daqui. O apóstolo também não está designando aqui a bênção como espiritual, meramente no sentido de que ela alcança o espírito do homem e o afeta no seu interior, na sua região mais íntima, e não apenas no seu exterior. Embora isso sim, preciso reconhecer, está implícito aqui. Mas esse é um significado secundário no texto. Quando Paulo fala sobre bênçãos espirituais, ele usa a palavra espiritual para apontar a procedência das bênçãos que são comunicadas aos crentes. As bênçãos são espirituais porque elas são transmitidas pelo Espírito Santo. E disso nós podemos ter certeza quando nós consideramos o uso do adjetivo espiritual no Novo Testamento. A palavra grega aqui traduzida por espiritual é pneumáticos. Essa palavra significa pneuma, significa soprar, vento. E esse adjetivo aparece 26 vezes no Novo Testamento. E em quase todas as ocasiões é Paulo quem a usa, 24 vezes. As outras duas é o apóstolo Pedro. E Paulo usa a palavra espiritual predominantemente para se referir àquilo que é produzido ou pertencente ao Espírito Santo, em contraste com aquilo cuja fonte é natural, humana ou terrena. É nesse sentido que Paulo usa essa palavra aqui. Deixe-me citar uns 2 exemplos para vocês aqui. Olhe 1 Coríntios capítulo 2, do verso 12 ao 13. 1 Coríntios capítulo 2, do verso 12 ao 13. Vamos ler também aqui o versículo 12 para contextualizar apenas. Diz assim a santa palavra do Senhor. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quais são as verdades espirituais das quais Paulo fala aqui nesse versículo 13? A resposta está um pouco antes aqui no versículo 10. São as verdades que Deus revelou por meio do seu Espírito. E Paulo vai dizer também aqui no versículo 13, que são palavras, há palavras que são ensinadas pelo Espírito, que procedem do Espírito. Nesse sentido, nós vemos aqui claramente que espiritual é aquilo que procede do Espírito Santo. Paulo não está falando aqui da substância da verdade, como se ele estivesse fazendo um contraste entre verdade espiritual e verdade material. Não é disso que Paulo está falando. Ele também não está meramente dizendo que espiritual é a região interior do homem que é afetada pela verdade. Na realidade, Paulo comunica claramente que a verdade espiritual, reitero, é aquela que tem o Espírito Divino como fonte. Deixa eu citar mais um exemplo aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 1. Você nem precisa abrir esse texto. Você já sabe o que significa, você já conhece esse texto. Paulo fala ali de dons espirituais. Em Efésios 5,19, Paulo fala de cânticos espirituais. Então temos aqui dons espirituais e cânticos espirituais.
Nesses casos, é novamente evidente que o apóstolo não está falando da substância dos dons e cânticos espirituais em contraposição a dos dons e cânticos materiais, que não existe. Ele também não está simplesmente dizendo que dons e cânticos espirituais são espirituais por causa da sua conexão com o espírito do homem, com a alma do homem. O que ele está dizendo é que os dons e cânticos são espirituais porque eles derivam do Espírito Santo. Esse é o significado básico, embora isso se aplique à alma do homem. Mas as bênçãos espirituais, elas têm ressonância também no homem todo, não apenas no espírito. Portanto, a maneira predominante como Paulo usa essa palavra, em outros de seus escritos, deixa claro que essas bênçãos do versículo 3, do primeiro capítulo da carta de Efésios, são designadas espirituais porque, reitero, referem-se àquilo que é pertencente ou produzido pelo Espírito Santo, em contraste com aquilo que é natural e cuja fonte é humana ou terrena. E assim, a antiga versão etíope da Bíblia traduz Efésios 1:3. Ouça, com todas as bênçãos do Espírito, e não com todas as bênçãos espirituais. E essa é uma tradução precisa que capta bem o sentido do texto. E esse significado do texto descortina para nós, meus irmãos, mais uma vez a beleza da Santíssima Trindade, o esplendor, a glória do nosso Deus Trino. E tudo o que nos resta fazer aqui nesse momento é parar por um momento em contemplação e nos juntar a Paulo em louvor pela cooperação missionária entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Bendito seja o Deus e Pai que nos abençoa em Cristo Jesus com todas as bênçãos do Espírito. Deus Pai nos abençoa em Cristo via Espírito Santo. Nosso Deus, meus irmãos, é um Deus missionário. Deus Pai é o Pai missionário. O Filho é o Salvador missionário. O Espírito Santo é o capacitador missionário. Deus Pai planeja o esquema de redenção. O Filho executa o plano de salvação. E o Espírito Santo aplica salvíficas ao coração dos redimidos. O Pai, o Filho e o Espírito são ativamente envolvidos na missão redentora. E isso, queridos, tem uma aplicação bem prática aqui para nós. A Santíssima Trindade, além dela ser o objeto único da nossa adoração, ela é paradigmática para a vida cristã. Nós temos na Trindade o modelo par excellence para estruturar as relações humanas. Você sabia disso? Nós devemos ser santos como Deus é santo, como Deus Trino é santo. Olhem também para o casamento. O marido e a mulher são iguais em essência. Nenhum é superior ou inferior, embora homem e mulher tenham papéis distintos que envolvam submissão e liderança. Assim como as três pessoas da Trindade são iguais em sua essência divina e, contudo, elas assumem papéis diferentes que também envolvem liderança e submissão. O Filho está submisso ao Pai e o Espírito está submisso ao Pai e ao Filho. E eu estou enfatizando isso porque eu quero deixar bem claro, meus irmãos, que a doutrina da Trindade, isso daqui estava na mente de Paulo, no louvor dele, enquanto ele escreve aos Efésios. Isso vai ficando muito claro aqui desde o início. Essa doutrina da Trindade, a pessoa de Deus, não é meramente teórica e complexa demais, de modo que a gente não tenha nenhuma aplicação para a nossa vida. E neste grande parágrafo, a ação redentora da Trindade, se preferirem a ação missionária da Trindade, sugere princípios também para estruturar a nossa prática missionária. Deixe-me apenas esboçar isso e tecer alguns comentários aqui. Primeiro, a nossa prática missionária deve envolver cooperação, porque a Trindade age em cooperação na obra da redenção. A igreja local, meus irmãos, precisa estar unida entre si, trabalhando em equipe em prol de missões, não apenas, queridos, porque trabalhar em equipe é mais eficaz e também estratégico, mas porque nós somos imitadores de Deus. Nós temos um comando, um chamado para imitar Deus, imitar a pessoa divina em vários aspectos. Nós temos esse chamado da parte de Deus. Segundo, a nossa prática missionária deve envolver
a compreensão de que todos temos um papel a ser executado na obra missionária, assim como a Trindade tem funções definidas no plano da redenção. Um grande engano que o diabo lança a mão, meus irmãos, para confundir o povo de Deus, é que apenas pastores e missionários ou um pequeno grupo de pessoas da igreja é chamado para se envolver de maneira diligente com missões. Esse é um grande engano que tem paralisado o povo de Deus e o tornado ineficaz na tarefa missionária. O raciocínio equívoco é que missões é mais para jovens, especialmente jovens solteiros que ainda não têm responsabilidade com cônjuge, com filhos, e que, portanto, têm bastante tempo livre para se envolver regularmente com o programa missionário da igreja. E que, eventualmente, por conta disso, até colocam uma mochila na costa e saem por aí livres de preocupações, visitando congregações e fazendo viagens missionárias mundo afora. Daí a razão, meus irmãos, de muitos crentes estarem continuamente em confusão e perplexidade quanto ao seu chamado, querendo saber se eles de fato têm um chamado e qual é esse chamado. Mas a verdade que as Escrituras nos mostram é que todos nós temos um chamado, todos nós temos um papel a ser executado na obra missionária. Não apenas que você tem uma vocação, uma profissão, e isso daí é verdade também, mas todos nós temos um papel a ser executado na obra missionária. E qual é o meu papel a ser executado na obra missionária? Você pergunta. Você quer saber qual é o seu papel? Você está interessado? Na verdade, das duas uma. Ou você tem um papel local, ou você tem um papel em relação às nações. O papel em relação às nações envolve você ser enviado pela igreja para evangelizar povos que estão distantes por razões linguísticas, sociais e geográficas. Uma minoria tem essa responsabilidade. Apenas algumas pessoas vão ser enviadas às nações. Mas há ainda um papel local a ser feito. E esse é o papel da maioria. A maioria de nós vai ficar na igreja local para apoiar aqueles que foram enviados por nós às nações. Esse é o papel local. E como você pode executar esse apoio? Nós vamos orar pelos missionários, nós vamos nos tornar mantenedores de missões, ofertando regularmente para o sustento dos missionários, e não apenas em campanhas e eventos. Deus quer um compromisso regular da sua parte. Deus quer que você assuma esse compromisso, e não apenas que você exercite a sua obrigação cristã, e ofertar é uma obrigação, sazonalmente. Deus não te chamou para viver de evento em evento. Deus não te chamou para você viver a sua vida cristã só em evento. Deus te chamou para você viver a sua vida cristã, assim como eu, regularmente, diariamente, no ordinário. Não apenas naquilo que é extraordinário. Evento, campanha, tudo isso daí é extraordinário. A gente tem um trabalho regular a fazer como igreja. E aqui envolve, em parte, essa responsabilidade. Nós vamos conscientizar outros irmãos a respeito do nosso papel local e mobilizá-los para se envolver diligentemente na obra missionária. Então nós vamos orar, nós vamos ofertar regularmente, nós vamos nos tornar mantenedores de missões e nós vamos mobilizar outros, conscientizá-los para que eles obedeçam a palavra de Deus. Jesus não disse que a gente tinha que ensinar os outros a obedecer tudo que ele ensinou? Tem pessoas que não estão obedecendo ao mandato missionário, não estão se envolvendo com a obra missionária. E elas precisam ser conscientizadas do papel delas. Isso é o discipulado. Isso é parte do discipulado. E a prática missionária deve fazer parte da nossa instrução discipular também. Terceiro, a nossa prática missionária deve envolver assumir a responsabilidade de nossas funções, assim como o Pai, o Filho e o Espírito executam seus papéis diligentemente. Um grande empecilho, meus irmãos, para o avanço da obra missionária é que uma minoria faz o trabalho da maioria. Falando do serviço cristão de modo geral, essa realidade, inclusive, já foi comprovada na nossa própria igreja. Apenas cerca de 30% da membresia assume a sua responsabilidade enquanto membros. Seja de ofertar regularmente para a manutenção do nosso trabalho, seja servindo como voluntários no ministério, apenas 30%. A cada 10, 3 carregam 7. Coloca isso em termos de centena. A cada 100, 30 carregam 70. 30 estão trabalhando para 70. E no que respeita a missões,
os números, meus irmãos, tendem a ser ridiculamente menores, seja aqui, seja acolá. Olhe para Jesus, quero que você volte a sua atenção para a vida de Jesus. Jesus tinha uma responsabilidade central na economia da redenção. Morrer na cruz como um sacrifício substitutivo no lugar de pecadores para satisfazer a justiça divina. Agora, já imaginou, você já parou para pensar, se Jesus não quisesse assumir voluntariamente a cruz? Você já imaginou se ele desse ouvidos às sugestões da cruz? Já imaginou se ele quisesse fazer a sua própria vontade lá no jardim Getsêmani como Adão? Graças a Deus, meus irmãos, que Jesus assumiu a sua responsabilidade no plano de redenção da humanidade, custe o que custar, senão nenhum de nós estaria aqui. Nós estaríamos num lugar um pouquinho mais quente do que Belém. O crente que não assume a sua responsabilidade na atividade missionária é alguém que, ao contrário de Jesus, resiste a Deus a ponto de dizer: seja feita a minha vontade, seja preservada a minha vida e o meu conforto. Passa de mim essa responsabilidade, passa de mim esse cálice. Quarto, a nossa prática missionária deve envolver uma perspectiva global. Assim como a Trindade agiu em favor de gente de toda tribo, língua, povo e nação. Os primeiros cristãos, meus irmãos, foram ensinados desde o início, e os próprios apóstolos foram ensinados por Deus que o cristianismo não tem um centro geográfico. O cristianismo não tem um centro geográfico. Não é Jerusalém, não é os Estados Unidos, muito menos Belém do Pará. O cristianismo não tem um centro geográfico, como o judaísmo tinha Jerusalém. Os cristãos têm uma perspectiva global. O crente, ele é um cristão mundial. Ele não é centrado em si mesmo, ele não está centrado apenas na sua própria igreja. Ele não pensa e age como se fosse membro de um clube cristão. Ele entende que a sua responsabilidade é global, que essa responsabilidade transcende as paredes do prédio que, lamentavelmente, nós nos acostumamos a chamar de igreja. O cristão mundial vê as coisas como Deus as vê. Ele tem a mesma visão global de Deus. E por isso ele entra em cooperação com Deus para o avanço do evangelho entre todos os povos. E parte do nosso discipulado, meus irmãos, grande parte da nossa caminhada cristã até o fim, vai envolver enxergar as coisas como Deus enxerga. Vai ser ajustar a nossa ótica à perspectiva de Deus, porque os pensamentos dele são mais altos do que os nossos. Os desejos dele são diferentes dos nossos. E a gente vai se conformando ao longo da vida com a perspectiva divina, com a vontade divina. E o discípulo é quem? É aquele que quer obedecer a tudo que Jesus ensinou. Eu não quero ficar de fora de nada. O que Deus está falando sobre missões? Será que eu não posso estar desconectado daquilo que Deus espera de mim, nessa área da vida cristã, o que Deus espera nessa área de missões? Será que eu não poderia também estar desconectado do que Deus espera de mim na minha área familiar, na minha vida devocional? Você não está interessado nisso? Este também é um mandamento, esta é uma área que exige preocupação. E o cristão, ele não está escolhendo área para obedecer. Ele quer saber o que Deus está falando em todas as áreas. Qual foi o princípio ministerial de Paulo? Ensinar todo o conselho de Deus. Não uma coisa ou outra, todo o conselho de Deus. Vou ensinar tudo e eu vou conformar a minha vida ao que a palavra está falando. E esse é o dever da igreja. A Bíblia deve moldar a vida da igreja, não a igreja moldar a vida da Bíblia. Amém, meus irmãos? Quinto, a nossa prática missionária deve envolver uma paixão ardente pela glória de Deus, assim como a Trindade deseja ardentemente a sua glória. O Deus Trino é o único digno de adoração e louvor. Nenhum outro ser, meus irmãos, tem dignidade e autoridade para reivindicar a adoração universal. E Deus deseja que todos os povos da terra o adorem, assim como todos os anjos do céu o adoram ininterruptamente. Não há 1 centímetro do céu que não renda louvor ao nosso Deus. O Pai busca a glória do Filho, o Filho busca a glória do Pai e o Espírito Santo busca a glória do Pai e do Filho. Assim, nós não devemos buscar nossa própria glória enquanto nós servimos ao Senhor, querendo ser reconhecidos como servos, grandes servos de coração missionário. Nós não devemos buscar a glória e a honra do nosso departamento ou ministério como quem quer construir o próprio reino e império.
Nós não somos reis, nós não temos reino. O nosso ministério não envolve construir o nosso próprio reino. Nós não devemos buscar também a glória da nossa igreja, desejando torná-la conhecida como uma grande igreja missionária. A glória não é nossa, e Deus disse, eu não divido a minha glória com ninguém. O alvo de missões é a glória, a honra e o louvor unicamente a Deus entre todos os povos. Missões é um meio para atingir a adoração global que a Santíssima Trindade deseja e que inevitavelmente vai conquistar. Porque Deus é mais glorificado quando gente de toda tribo, língua, povo e nação se alegra nele, exclusivamente nele. Agora, nós devemos seguir e passar a examinar quais são essas bênçãos do Espírito das quais Paulo fala. Nós já vimos o que significa bênçãos espirituais. Quer dizer que são bênçãos que vêm do Espírito. A seguir, nós vamos ver quais são essas bênçãos espirituais. Paulo nos dá um esboço disso neste parágrafo, nos versículos subsequentes. Nós temos a eleição, nós temos a redenção, que engloba o perdão, a justificação, a adoção de filhos, a santificação. Nós temos ainda a herança eterna e o poder incomparável do Espírito Santo. Está tudo isso daqui neste parágrafo que vai do verso 3 ao 14. Nós temos o que é indispensável para a conformação à perfeição de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nas palavras do apóstolo Pedro, nós temos tudo o que é necessário para a vida e para a piedade. Não nos falta absolutamente nada. Ou, nas sublimes palavras de Paulo, em Efésios 3,19, nós temos toda a plenitude de Deus como possibilidade. Você já havia parado para pensar nisso? Que está como possibilidade para a nossa posse toda a plenitude de Deus. E essas bênçãos estão todas nas mãos do Espírito, procedem do Espírito. É o Espírito quem as toma, cada uma delas, e aplica na vida dos crentes. Em outras palavras, o Espírito traz a vida de Cristo para a alma dos redimidos. A salvação é a vida de Deus na alma do homem. E se esse acréscimo espiritual parece limitar demais as bênçãos da salvação, lembre-se da palavra toda no nosso texto. Toda sorte de bênção espiritual. E lembre também do que Paulo disse em Efésios 3,19. Toda a plenitude de Deus. A palavra toda aqui é abrangente e absorve toda a plenitude de Cristo. Portanto, as bênçãos espirituais são bênçãos completas e perfeitas. São as bênçãos mais supremas que nós temos à nossa disposição. Eu quero chamar a sua atenção, assim, para o fato de que Paulo, em sua enumeração das bênçãos espirituais, nos versículos subsequentes, ele não enumera nem dons espirituais, nem profecias, nem línguas. Vocês notaram isso? Não há nada disso aqui na menção de Paulo. É bom, meus irmãos, nós estudarmos as Escrituras cuidadosamente e nós notarmos onde recaem as suas ênfases. A ênfase aqui é no perdão de pecados, na união com Cristo, na purificação de luxúrias e paixões e na vida eterna com Deus. Essa é a ênfase aqui das bênçãos que Paulo coloca diante de nós. E essa ênfase é de especial importância para nós, meus irmãos, porque no nosso contexto evangélico brasileiro, de maioria carismática ou pentecostal, a ênfase enfraquece essas bênçãos do Espírito ao reduzi-las a dons espirituais ou dons extraordinários da igreja primitiva. As dádivas do Espírito que ocupam lugar na ênfase da igreja evangélica brasileira são profecias, línguas, curas e operação de milagres. É a igreja em que a espiritualidade é medida pelos dons e não pelo fruto do Espírito. É a igreja que enfatiza a performance ao invés do caráter. É a igreja que busca a cura de doença e não a cura do pecado. É a igreja da cura pela fé e não a igreja da justificação pela fé. É a igreja da palavra profética ao invés da igreja da palavra de perdão e arrependimento. É a igreja do carisma ao invés da igreja da fé, da esperança e do amor. É a igreja que prega principalmente busca por dons, ao invés da igreja que prega busca pela santificação de Deus. É a igreja da labachura e dos churicantas, ao invés da igreja da sabedoria e entendimento.
É a igreja para o louvor da glória do homem e não para o louvor da glória de Deus. Como é diferente, meus irmãos, a ênfase do apóstolo aqui nesta carta. Há certamente muitas bênçãos na vida cristã pelas quais nós podemos louvar a Deus. Pois como Tiago diz, capítulo 1, versículo 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, deslizando, descendo suavemente do Pai das luzes. Nós temos as bênçãos materiais, o pão nosso de cada dia, nós temos os dons naturais e os dons espirituais para nosso benefício e o benefício de outros, mas todas essas bênçãos, meus irmãos, são temporais, essas bênçãos são efêmeras, essas bênçãos são transitórias. Jesus mesmo disse que a traça e a ferrugem irão corroê-las, nós não as vamos levá-las para o céu. Pedro diz que tudo que é visível, material, vai desaparecer, segundo de Pedro 3,10. E quanto aos dons espirituais, Paulo diz que em 1 Coríntios 13, que as profecias desaparecerão, as línguas cessarão. Todavia, as bênçãos espirituais, a fé dos eleitos, a esperança da glória e o amor em Cristo Jesus vão permanecer para sempre. E isso está em nossa posse, isso está em nossa disposição. Os tesouros celestiais são eternos. As bênçãos espirituais são permanentes e, portanto, superiores às dádivas materiais e dons espirituais. E, de fato, meus irmãos, nós devemos nos juntar ao apóstolo Paulo em louvor a Deus de todo o coração, porque essas bênçãos são espirituais, ou seja, são forjadas pelo Espírito. E nós devemos dar graça porque o nosso problema mais básico e radical é o pecado. E a solução para o problema do pecado não pode ser forjada por mentes humanas ou terrenas. Nenhuma fonte humana ou terrena poderia dar solução, dar cabo ao problema do pecado. Desde o início da história da humanidade, o ser humano tenta forjar uma solução para lidar com o pecado. Adão e Eva, você sabe, cobriram-se com folhas de figueira para eliminar a vergonha da sua nudez. Contudo, ambos estavam mortos em delitos e pecados, e toda a humanidade junto com eles. Embora bem vestidos, a culpa e a corrupção do pecado estavam impregnadas neles. Imagino que Adão e Eva, meus irmãos, quando eles se cobriram com folhas de figueira para esconder a nudez, eles devem ter se sentido bem por alguns instantes. Não havia mais o sentimento de vergonha, aquilo ali causou bem-estar, conforto para eles. E eles, de fato, estavam buscando isso. Eles estavam buscando bem-estar pessoal, porque aquele sentimento de vergonha, aquilo era terrível, aquilo era esmagador. Eles nunca haviam passado por essa experiência desconfortável e desesperadora. E isso os incomodou tanto que eles tentaram se livrar daquilo imediatamente, daquele sentimento, ao vestirem-se com folhas de figueira. Eu não sei se você já havia considerado o fato de que, dentre todos os seres vivos, o ser humano é o único que não tem uma roupagem natural. As aves têm as suas penas, os peixes têm as suas escamas e os mamíferos têm os seus pelos. E até mesmo os animais que não têm penas, escamas ou pelos, possuem um revestimento corporal mais resistente do que o que os seres humanos têm, do que a sua derme. Contudo, isso não significa que o ser humano foi criado totalmente desprotegido. Em seu estado original, o homem foi adornado de glória e de honra. Deus o cobriu de glória e de honra. Olha o Salmo de número 8, versos 4 e 5. Salmo 8, versos 4 e 5. Salmo 8, versos 4 e 5, diz assim o salmista: Pergunto, quem é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. A palavra hebraica aqui traduzida por coroar, pode também ser traduzida por circuncidar ou cercar. Então, tanto pode significar como colocar uma coroa na cabeça de alguém, ou cercá-la de algo que a distingua de outras pessoas. Mas em todo caso, há sempre
um elemento de distinção em relação a outras pessoas. Seja uma coroa, seja cercar essa pessoa. É a mesma palavra usada em Cânticos, capítulo 3, verso 11, para se referir à coroa que a mãe de Salomão colocou na cabeça do filho e que o distingue como rei. E também é a mesma palavra usada lá no Salmo 5, verso 12, para designar a bondade com a qual o Senhor cerca o justo em distinção ao ímpio. Ouça o que o salmista diz: pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo o cercas, aqui está a palavra, o cercas da tua benevolência. Portanto, ao criar o homem, Deus o adornou com a glória que o distingue de outros seres vivos em vários aspectos. Assim, meus irmãos, quando Adão e Eva se cobrem com folhas de figueira, eles estão tentando recuperar a glória original com a qual eles foram coroados, vestidos. E uma vez que cobriram a nudez, eles talvez, enganados pelo sentimento de bem-estar, de ausência de vergonha, eles tenham achado que a questão estava liquidada, que o problema estava resolvido. Agora nós estamos aqui com essas folhas de figueira, não estamos mais nos sentindo tão mal e nós resolvemos a questão. Mas então eles tiveram que encarar a presença santa de Deus, o Deus que é fogo consumidor. E nesse momento toda a sensação de alívio, de felicidade, de bem-estar que eles estavam desfrutando naquele momento, deu lugar a culpa, medo, agonia, pavor. Adão e Eva estavam bem vestidos com folhas de figueira, mas estavam despidos de glória, estavam despidos das bênçãos espirituais, estavam mortos em delitos e pecados. As vestimentas de folha de figueira, fruto de trabalho manual humano, podiam fornecer algum alívio, bem-estar pessoal, felicidade, mas não podia adorná-los com as bênçãos da salvação, com a glória original da qual eles foram despidos. Somente Deus, meus irmãos, em Cristo Jesus, via Espírito Santo, é uma autêntica fonte de bênçãos para vivificar homens e mulheres mortos em seus delitos e pecados e revesti-los da glória de Cristo, da vida de Cristo. As bênçãos das quais nós necessitamos são forjadas pelo Espírito nas regiões celestiais e não por nenhuma fonte humana ou terrena. Eu estou dando ênfase a isso porque em nossa época moderna há inúmeras seitas e ideologias que fornecem em alguma medida alívio emocional, bem-estar mental, felicidade, embora efêmera, mudança comportamental. Há pessoas que superaram a depressão, inclusive, e memórias traumáticas depois que elas ingressaram numa seita. Há quem tenha verdadeiramente abandonado vícios como drogas e álcool através de uma seita ou filosofia do tipo Alcoólicos Anônimos. Há outras pessoas que encontraram sentido de vida, propósito pessoal, restauraram o casamento, a família, e agora vivem felizes do ponto de vista humano, trabalhando honestamente, cumprindo deveres cívicos, morais e religiosos. E tudo isso, meus irmãos, é real e sincero, não faço objeção a isso. E você pode colher esse tipo de testemunho de qualquer uma das seitas, na psicologia e até mesmo em ideologias políticas. Há pessoas dando testemunho de mudança de vida em ideologias políticas, seja de esquerda ou de direita. É por isso que nós jamais devemos apelar para a experiência como autoridade final, para provar a realidade ou a veracidade do cristianismo e da nossa conversão. Eu não estou dizendo que a experiência não é importante, mas o cristão não é meramente alguém que teve uma mudança comportamental. O cristão também é alguém que crê num conjunto de coisas específicas a respeito de Deus, de Jesus Cristo, sobre o homem, sobre o pecado e assim por diante. Então é por isso que nós jamais devemos apelar para a experiência como autoridade final. Eu sou cristão, se você disser eu sou cristão, porque foi o cristianismo quem me ajudou a parar de beber e de fumar, o frequentador das reuniões dos Alcoólicos Anônimos pode dizer a mesmíssima coisa. Eu sou um ex-alcoólatra porque o AA me libertou. Se você disser, hoje eu sou um cristão, porque foi a igreja que me ajudou a vencer a depressão, saiba que o mesmo testemunho pode ser colhido da psicologia. Conheço inúmeras pessoas que venceram a depressão através da psicologia. Ouça-me,
As seitas, a psicologia e as ideologias nos provam que é perfeitamente possível alguém experimentar apenas uma conversão psicológica e desfrutar de alguns benefícios reais para a existência e relações humanas, assim como Adão e Eva na sua experiência com as folhas de figueira. E, infelizmente, meus irmãos, muitas das bênçãos do Evangelho estão sendo ensinadas nos púlpitos das igrejas em termos de psicologia. É um evangelho terapêutico que visa apenas atender às demandas das pessoas por se sentirem autorrealizadas, emocionalmente bem e aliviadas das suas dores. Tudo isso tem o seu lugar de importância, mas o que está sendo oferecido é um anestésico e não a cura para o pecado. Isso não é de admirar, meus irmãos, porque a suprema ambição do diabo é estragar a obra de Deus. Mas a questão importante é, o que essas pessoas fazem com a culpa, com a consciência perturbada, com a corrupção do pecado impregnada na sua natureza, com o medo da morte e com a própria morte e o juízo divino que mais cedo ou mais tarde elas vão ter que encarar. O que elas fazem com isso? Nada, absolutamente nada. A tragédia, a lamentável tragédia, é que as seitas, a psicologia e as ideologias mundanas deixam as pessoas no mesmíssimo lugar onde elas estavam, fora do jardim, no inferno, morta em seus delitos e pecados, expostas à vergonha, sem glória, sem honra, temendo a morte e escondendo-se da ira de Deus. É esse o lugar em que elas são deixadas. Mas o cristão sabe que somente Deus pode lidar com o problema do pecado e coroar os redimidos com as graças do Santo Espírito de Deus. Como diz o Salmo 103, versos 3 e 4. É Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. E como Ele faz isso? Como Deus realiza essa obra? Em sua sabedoria, graça e poder, o nosso Deus enviou Jesus Cristo na plenitude dos tempos e encheu Jesus de bênçãos espirituais sem medida, das quais Jesus se apossou plenamente. Jesus é o eterno Filho de Deus que assumiu a natureza humana. E enquanto Jesus vivia nesse mundo, Jesus abriu mão das suas prerrogativas divinas e se humilhou até a morte de cruz pelos nossos pecados. E foram as graças do Espírito que o habilitaram a viver uma vida perfeita e abundante. A vida perfeita e abundante que só Ele viveu, fazendo a vontade de Deus em cada segundo da sua vida, com cada fibra do seu ser. O pensamento de Deus era reproduzir em todos aqueles que se arrependessem dos seus pecados as mesmas graças do Espírito que moldaram a vida perfeita e adorável do seu Filho amado. Mas para isso, Cristo devia morrer. Se um grão de trigo não cair na terra e não morrer, não produzirá frutos. E em sua morte, Cristo precisava representar a humanidade, recebendo o juízo de Deus. Assim, Cristo morreu por nós, ressuscitou 3 dias depois, para que nós, que estávamos mortos em delitos e pecados, pudéssemos ser vivificados com Ele. E tendo Cristo ressuscitado e assentado nas regiões celestiais, o Espírito Divino traz a vida santa de Cristo para nós aqui embaixo, para que nós andemos na plenitude de Deus. Deus planejou e cuidou de cada detalhe do plano de redenção desde a eternidade, meus irmãos, de acordo com as abundantes riquezas da sua graça. Nós somos feitura de Cristo Jesus, feitos para andar nesse lugar de plenitude e autoridade, na plenitude e autoridade do Santo Espírito de Deus, até que essas bênçãos abundem de tal modo em nossas vidas que sejam transmitidas a outros. E somente quando nós entendermos a abundância das riquezas divinas que nós possuímos, é que nós poderemos certamente dizer de todo o coração: bendito seja o Deus e Pai que nos abençoou com toda sorte de bênção do Espírito. Quando foi a última vez que você agradeceu a Deus por isso? Eu sei que você tem muitas coisas para agradecer. Todos nós temos sido muito agraciados, recebido graça sobre graça, pão sobre pão, mesmo quando a gente não pede o pão nosso de cada dia. Você tem abundância e às vezes até vai para o lixo na sua casa. Mas quando foi a última vez que você agradeceu pelas bênçãos espirituais, as bênçãos trazidas pelo Espírito? Paz, perdão, graça, misericórdia, justificação. Filhos são bons,
casa, esposa, casamento, tudo isso é muito bom, mas incomparável com as bênçãos espirituais. E essas bênçãos só poderiam ser forjadas nas mãos do Espírito. Quando foi a última vez que você agradeceu por isso? Vamos fazer isso agora? Pai, bendito seja o nome do Senhor, ó Deus, pela maravilhosa salvação que o Senhor comunicou a nós em Cristo Jesus via o Santo Espírito do Senhor. Ó Deus, abre o nosso entendimento para amarmos aquilo que o Senhor ama, odiarmos aquilo que o Senhor odeia, pensar como o Senhor pensa, buscar aquilo que o Senhor busca. A tua palavra diz que nós temos a mente de Cristo. Que graça, que grandiosidade, um dos grandes versículos da tua palavra. Nos ajuda, Pai, a vermos as coisas como o Senhor vê. Ajuda-nos a usarmos as riquezas que estão à nossa disposição. Ajuda-nos a crescermos nas graças do Espírito. Ajuda-nos, Senhor, a não nos conformarmos com a vida que temos, por mais piedosa que seja, Senhor. Mas o Senhor comandou que todos vissem o nosso progresso e nós queremos avançar. Queremos entrar na Câmara dos Tesouros e sair com o máximo que nós pudermos carregar. Até o dia da glória, em nome de Jesus. Amém.